Haroldo Dutra Dias. É natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, juiz de direito por profissão. Especializou-se nas línguas hebraica, aramaica, francesa, no grego clássico, em paleontografia, crítica textual e tradição judaica. Traduziu o Novo Testamento diretamente dos manuscritos gregos, uma tarefa gigantesca que o qualifica para uma missão grandiosa na formação do pensamento cristão contemporâneo. Expositor, escritor, homem, cumprindo uma tarefa, uma grande tarefa, em nome do Cristo. E nesta manhã, ele falará conosco sobre a seguinte temática: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Por favor, Haroldo, a partir deste momento, nós teremos 1 hora ininterrupta de atividade e em seguida o intervalo, da forma como já falamos, o autógrafo será aqui ao lado. Bom dia para todos. Inicialmente eu queria expressar a minha profunda gratidão por todos que se deslocaram dos seus lares, alguns vindos de cidades distantes daqui, para que pudéssemos nessa manhã celebrar a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso amor pelo guia e modelo da humanidade, Jesus. E refletiremos sobre ele, sobre o papel do Evangelho em nossas vidas, à luz do Consolador prometido. Queríamos agradecer também ao Fábio e à Michele, que foram os primeiros que me entregaram uma lista em que muitos corações assinaram pedindo que viéssemos a essa região maravilhosa do estado de São Paulo. E qual foi a nossa surpresa ao encontrar pessoas tão amigas, tão solícitas, demonstrando um carinho que nós sequer merecemos. Muito obrigado a todos os presidentes das USES, ao movimento federativo, que mostrando a força da união dos grupos espíritas para realizarem um evento tão bonito, tão simples, sincero e carinhoso como esse. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de dar a notícia de 2 projetos recém-lançados pelo Instituto Ser, que é a instituição que nós ajudamos a fundar e que se dedica à divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Todo ano nós promovemos um lítero musical em que homenageamos uma das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E nesse ano a obra homenageada foi o livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel. E em função desse seminário, inspirado nesse seminário, surgiu a obra Morro Alto. Morro Alto, para dizer com palavras simples, eu considero o novo sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas não nos enganemos, embora a história revele uma criança em uma fazenda, a fazenda Morro Alto, extraindo lições com seu avô, com a vaca, com a árvore e outras personagens da história, cada capítulo foi inspirado em um capítulo do livro Pensamento e Vida. Então eu considero uma verdadeira evangelização da infância, uma evangelização dos corações, essa obra Morro Alto. Foram compostas canções exclusivas para essa obra e grandes artistas da música brasileira gravaram
vem o livro com o CD. É de fato uma obra-prima de literatura, músicas do mais alto padrão. A nossa homenagem ao livro Pensamento e Vida, e obra de Aloysio Elias, que foi o escritor, e Luiz Barcelos, o compositor. Mas nós também ficamos muito felizes, e esse é um projeto muito especial, coordenado e dirigido pelo Zé Henrique Martiniano, de Araraquara, que conseguiu um feito histórico para nós no movimento espírita. Aprovou na lei de incentivo à cultura esse projeto, Número Infinito. Um projeto que trata das poesias de Augusto dos Anjos pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Uma comparação entre as obras do autor quando encarnado e desse mesmo autor já no mundo espiritual, utilizando-se da mediunidade do Chico. Essa obra tem um apelo cultural tão forte que o Ministério da Cultura chegou a colocar uma nota. O projeto apresenta impactos positivos no âmbito cultural, uma vez que visa registrar em livro e em CD poesias psicografadas pelo médium Chico Xavier. Um conteúdo que, independentemente da crença do leitor ou ouvinte, apresenta inegável caráter cultural. Esse é o parecer do Ministério da Cultura, o que nos deixa muito felizes com esse projeto, porque mostra a estratégia dos espíritos para provar a imortalidade da alma através da mediunidade de efeito intelectual. Lendo as poesias, qualquer pessoa de qualquer geração poderá constatar o inegável estilo do Augusto dos Anjos na obra. Esses são os dois projetos que nós convidamos a todos para conhecer. Mas nós viemos hoje refletir sobre o Cristo e sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. No prefácio do livro Pontos e Contos, psicografado por Chico em 3 de outubro de 1950, Humberto de Campos começa, o prefácio é dele mesmo, o autor, e ele diz assim: o Evangelho é o livro da vida. O livro da vida, cheio de contos e pontos divinos, contos e pontos divinos, trazidos ao mundo pelo celeste orientador. O Evangelho, então, não se resume a um livro de orações apenas. Jesus não é somente um filósofo que pretende alargar o horizonte mental do leitor. Na verdade, o Evangelho é cartilha de vida. Ele é roteiro seguro para os momentos mais difíceis da nossa jornada reencarnatória. E não são poucos. Nas noites mais frias, nos momentos de testemunho, de maior desafio, é na figura de Jesus, bem compreendida, mas sobretudo bem sentida, que nós encontramos aquela bússola que nos permite mantermos a firmeza espiritual de propósitos, nos mantém lúcidos, íntegros e persistentes no nosso esforço de seguir adiante. Não importam as dificuldades, seguir adiante, confiando em Deus e confiando nas providências que o seu amor infinito dispõe a nosso favor. É um livro da vida, uma cartilha de conduta. É essa a visão extraordinária que o Consolador prometido oferece a todos nós, sobretudo nós dessa geração,
que vivemos momentos tão difíceis no planeta, situações tão delicadas. Não há um lar, não há uma família hoje que não esteja chorando. Todos enfrentando lutas, desafios, testemunhos, sacrifícios, se não pessoais, dificuldades de um ser amado. E é nesse momento de turbulência e plena transição planetária que surge essa luz inextinguível, essa luz imperecível do Evangelho para nortear os nossos caminhos. Contos e pontos luminosos a nos orientar. E prossegue Humberto de Campos: cada apóstolo, ou cada discípulo, cada seguidor, lhe reflete a sabedoria e a santidade, cada qual a seu modo, porque Jesus era um sol tão luminoso que nenhum dos presentes, nenhum dos seus contemporâneos era capaz de refletir integralmente a figura do Cristo. É como tentar olhar para o sol sem nenhum equipamento. O brilho é tão intenso que cegava. Portanto, cada qual conseguia refletir aquilo que dava conta da luz do Cristo. E ainda bem que assim foi, porque registraram e deram seu testemunho do que representou a vinda do nosso governador espiritual. Mas o Cristo não era apenas sabedoria. Mesmo em silêncio ele ensinava com a sua vida. Em cada página do Evangelho, cada página do Evangelho, o Espírito do Mestre resplende, brilha. O Espírito, quando nós abrimos o coração e lemos o Evangelho com isenção de alma, nós conseguimos sentir um pouco da própria individualidade do Mestre, das suas características, do seu temperamento, do seu perfume espiritual. É isso que Humberto de Campos está dizendo. Ele resplende em cada página do Evangelho, sublime de graça e encantamento, beleza e simplicidade. E assim nós podemos encontrar a história do bom samaritano, a exaltação de uma semente de mostarda, o romance do filho pródigo, o drama das virgens loucas, a salvação do mordomo infiel, o ensinamento da dracma perdida, a tragédia da figueira infrutífera, a lição da casa sobre a rocha, a parábola do rico, a rendição do juiz contrafeito. Na montanha, o divino mestre multiplica os pães, mas não se esquece de salientar as bem-aventuranças. Na cura dos enfermos ou obsidiados, ele traça pontos de luz que clareiam a rota dos séculos, restaurando o corpo doente sem olvidar o espírito imperecível. E aí ele conclui: inspirados na boa nova, escrevemos para você, amigo, leitor amigo, as páginas desse livro sincero. Mas como se dá a verdadeira aproximação do leitor, do discípulo, do seguidor de Jesus com Ele? Como é experimentar essa ação do Cristo?
nós aprendemos no Consolador Prometido, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Cristo Consolador, no item 6, há uma mensagem do Espírito de Verdade, destinada aos sofredores. Ele vem falar do sofrimento. No segundo parágrafo há essa luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Cultivo as vossas almas. E não é preciso nenhuma concepção fantástica, miraculosa, extraordinária para entender esse fenômeno. Há 200 anos atrás, talvez fosse difícil para um leitor do Evangelho segundo o Espiritismo entender essa frase. Mas hoje que a pessoa toma um celular na mão e manda um WhatsApp e conversa com alguém no Japão, nós falamos aqui agora, e os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, os nossos amigos da Rádio Fraternidade estão acompanhando essa fala agora, alguns em outros países, ao vivo, instantaneamente. Você pode assistir a um programa de televisão em qualquer lugar. Por que não o Cristo, das suas esferas divinas, não pode acessar nosso pensamento? Acaso Jesus precisaria de você incluí-lo no seu WhatsApp para ele conversar com você? Será necessário comprar um iPhone para Jesus? Não. Pelo pensamento ele sonda a intimidade de cada um de nós. Pelo pensamento ele acompanha a vida, as experiências e os testemunhos de cada um de nós. A questão aqui não é a capacidade do Cristo em nos supervisionar. O ponto importante é a nossa capacidade de receber-lhe as influências. Estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele em nós? Será que somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? E se ele o fizesse? E se nós atingíssemos um silêncio da alma tão profundo que fôssemos capazes de ouvi-lo, de vê-lo? O que aconteceria? Bom, deixe-me contar uma história. A história não é minha, é de Henry Longfellow. Henry Longfellow foi um escritor norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, no início do século XIX. Poeta, escritor, literato. Dentre as inúmeras obras por ele produzidas, há uma sobre o cristianismo. E lá nós encontramos uma história. Conta Longfellow que há muito tempo, em um mosteiro afastado da Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores,
todos os dias, às 6h30 da manhã, o mosteiro abria suas portas e atendia a uma multidão de sofredores. Dava-lhes um café da manhã, depois um almoço, roupas, agasalhos. Tratavam feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas. E cada dia um monge era o responsável pelo atendimento. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muitos anos ele fazia uma reiterada prece. Todos os dias, muito cedo, e ele acordava antes do nascer do sol, ele se ajoelhava e pedia a Jesus diretamente: Mestre, eu queria tanto vê-lo, queria tanto poder olhar para os seus olhos, te dizer alguma coisa, queria tanto que viesses até mim. E durante anos, dia a dia, ele repetiu essa prece. Num belo dia, quando o monge acorda, antes que o sol nascesse, quem estava ao lado da sua cama? O próprio Cristo. Ele então, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha, começa a chorar, mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Jesus de pé, olhando para ele, a campainha tocando, ele tinha que tomar uma decisão. Assumia os seus deveres e ia preparar para atender os sofredores, ou ficava do lado de Jesus? Ele então, homem envelhecido e habituado ao cumprimento do dever, espiritualizado no trabalho de amor junto aos sofredores, deixou Jesus e foi atender. Atendeu um por um, mas com o coração amargurado. O que ele tinha pedido por anos e anos e anos, a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido, mas as circunstâncias da vida não permitiram que ele usufruísse aquele momento. Ele atende com a cordialidade, com a bondade que lhe eram peculiares, atende a todos. Quando termina as suas atividades, ele volta cabisbaixo, triste, para o seu aposento, e quando ele abre a porta, para sua surpresa, lá estava Jesus, aguardando por ele. Ele não sabia se ria ou se chorava. Ajoelhou-se e Jesus lhe disse o seguinte: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Essa história trata um pouco do caráter de Jesus, do seu caráter. O Cristo, nosso guia e modelo, tem uma personalidade, e forte.
Ele tem um amor imenso pelos sofredores. E Ele conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formigas para erradicarem o mal do mundo. Não pede a ninguém que faça milagres que transforme o mundo. Pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e atue onde Deus lhe colocou. Faça o melhor onde você está. Porque não se trata de quantidade, de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Milhões dividindo a tarefa. Cada um um pouquinho. Cada qual um pedacinho. Mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo. Sintonizados com o seu caráter, com a sua postura, com a posição do Cristo diante do mundo. E onde alcançar essa posição? Onde descobrir? Vamos fazer como o monge? Orar alguns anos, pedir que Jesus venha? Eu tenho medo. Vai que ele vem e me vê e fala alguma coisa, ele é forte, ele é exigente. Será que eu estou preparado para amar o quanto ele espera? Bom, a verdade é que nas páginas do Evangelho, sentido vivido, pensado e meditado, nós temos acesso ao Cristo. Porque o Evangelho é o livro da vida, como nos diz Humberto de Campos. E nele estão os contos e os pontos divinos que orientam a nossa marcha. Não poderia ser de outro modo. É por essa razão que nós vamos propor hoje, nessa manhã, uma parábola. Uma parábola extraída desse livro, Pontos e Contos. Capítulo 37, ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier para o nosso engrandecimento espiritual. Essa história também não é do Humberto de Campos. Ele a recebeu de um orientador espiritual. Então eu me sinto confortável para contar essa história. Ela é nossa. Mas antes de contá-la, preciso fazer algumas advertências. Algumas advertências. Durante muito tempo, eu acreditei que o Evangelho fossem 4 livros. E que o Evangelho pudesse ser comprado em livrarias bíblicas. Porque eu acreditava que o Evangelho é um livro escrito em palavras humanas por seres humanos. Acreditava nisso. Mas a vida
com seus desafios, com as suas lutas, se encarregaria de me ensinar o contrário. O Evangelho é Jesus, é Ele é o Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia, e quem deu a notícia foi Deus, e a notícia é Ele, Jesus. Ele é a notícia que veio ao mundo, e é boa, é uma ótima notícia. Então, o que são os livros? Os livros são biografias de pessoas que conviveram com a notícia. Pessoas que viveram durante um tempo ao lado da boa nova, que é o Cristo. Conversaram com a boa nova, abraçaram a boa nova, choraram nos ombros da boa nova, foram consolados pela boa nova, foram esclarecidos pela sabedoria da boa nova. A boa nova é Jesus, é Ele. Então, quando você abrir os livros, não fique na letra, procure o Cristo por trás da letra. Eu sei que os movimentos religiosos são importantes, porque eles são experiências educativas do Espírito. Sei que a hierarquia e a disciplina são importantes, porque ninguém realiza nada de valioso sem ordem. Sei que os compêndios de crença são também importantes, porque ensinam as pessoas os primeiros passos da reflexão religiosa. Mas isso tudo é apenas material pedagógico de auxílio. A verdadeira religiosidade está na alma de cada um de nós. Ela é uma experiência espiritual, pessoal, intransferível, divina. É uma construção interior. E pude constatar isso através de duas historinhas. Duas histórias. Quando Francisco de Assis percebeu que o seu tempo na terra começava a chegar ao fim, ele então reúne os monges franciscanos e dá uma orientação para eles. Diz para eles assim: vão, percorram a Europa e preguem o Evangelho. Percorram a Europa e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Ou seja, a boa nova é um ser, é uma pessoa. Mas essa pessoa não é uma pessoa comum, essa pessoa é guia e modelo. A maior pregação que pode ser feita do Evangelho é seguir Jesus e ser como Ele. Viver como Ele viveu. Então eu poderia falar aqui, gritar o nome de Jesus durante 24 horas. É muito pouco. É muito, muito pouco. É necessário, mas é pouco.
é fundamental, mas é muito pouco. A verdadeira apresentação do Evangelho se dá com a nossa vida. Com a nossa vida. Foi por essa razão que lá na mesma igrejinha de Francisco de Assis, eles resolveram fazer uma experiência. Iriam ficar uma semana em jejum fazendo orações. Já imaginou? Uma semana sem comer? Fazendo orações e os trabalhos de assistência. Porque eles não ficavam só rezando, eles auxiliavam. Passou o primeiro dia, tinha monge até cambaleando. Passou o segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, era um silêncio no mosteiro, ninguém tinha força nem para falar. Naquela noite, todos foram dormir, depois de longas orações e depois de um dia longo de assistência aos sofredores. No meio da noite, um monge começou a chorar, um franciscano começou a chorar como uma criança. Ele chorava, chorava, chorava. Todos os monges ficaram assustados e Francisco de Assis se levantou da cama e foi lá conversar com ele. O que foi, meu irmão? Francisco, eu não aguento mais, eu preciso comer um franguinho. Eu preciso muito comer um franguinho, eu não consigo mais ficar nesse jejum. Eu já não consigo fazer minhas orações, eu já não consigo dormir, eu só penso nesse franguinho. E eu estou me sentindo culpado, porque eu sou o único. Sentindo culpa, mas eu não dou conta. Sabe o que Francisco de Assis fez? Pediu para o monge trocar roupa, trocou de roupa, foi para a cozinha. Ele, Francisco de Assis, cozinhou o franguinho para o monge, bem gostoso, bem cozido. Já estou deixando todo mundo com fome. Aquele cheiro do franguinho espalhou, uma choradeira geral. Francisco de Assis sentou-se e comeu o frango com seu amigo. Ele, Francisco de Assis, quebrou o seu jejum, quebrou a sua disciplina, mas não quebrou o seu amor pelo semelhante. Porque os nossos ideais não podem ser maiores do que o nosso afeto. É por isso que Jesus curava no sábado, comia no sábado, atendia no sábado, e dizia: o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. As pessoas estão acima, elas são mais importantes do que regras. Então, naquele momento, esse monge entendeu o que era o Cristo, porque ele pôde sentir a presença do Cristo na conduta de Francisco de Assis. Foi a maior pregação de evangelho que ele teve na vida.
comendo um franguinho. É essa a lição. É essa a lição. É por isso que mais tarde, quando a criatura compreende a transformação que o Cristo provoca nela, ela não necessita mais de demonstrações exteriores. A própria vida dela é uma demonstração do Evangelho. Anos mais tarde, Francisco de Assis estava já cego. Escurecera e ele estava cuidando da sua horta. E um outro franciscano se aproxima dele e vê ele cego, cuidando da horta. Uma cena poética e melancólica. O grande Francisco de Assis, aquele testemunho vivo de Jesus na terra, cego na sua hortinha. Ele então se aproxima, cumprimenta Francisco e pergunta: Pai Francisco, porque eles chamavam Francisco de pai, se o senhor fosse morrer hoje, o que o senhor gostaria de fazer? E Francisco respondeu para ele: eu gostaria de fazer o que eu já estou fazendo, cuidando da minha horta. Cuidar da minha horta. Porque quem aprende a cuidar de uma horta, aprendeu o Evangelho. É por isso que o Cristo diz para esse monge: se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Ainda bem que você foi atender aos sofredores. Mas que processo é esse? Como se dá esse processo? Ele está descrito no Evangelho. Acontece que quando nós abrimos as páginas do Evangelho, nós acreditamos, eu acreditei muito tempo, que o Evangelho estava descrevendo o nascimento de Jesus na terra. Mas não é só isso. Essa é a superfície. É preciso mergulhar mais fundo. Humberto de Campos então vai às esferas superiores assistir a um curso de Evangelho. Diz ele que harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro começou a explicar. O mensageiro das esferas superiores. Ele disse assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada espírito, cada um de nós, é um mundo particular, diferente, peculiar, em que a história do Evangelho acontecerá.
Esse é o ponto. E diz o mensageiro: é loucura querer reformar o mundo sem que o homem seja reformado. Não haverá povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. A alma cristã é a soma de almas evangelizadas que transformará o mundo. É mais difícil, é mais lento, todavia é muito mais seguro, e é um processo que não tem volta. Então diz esse benfeitor espiritual: todos nós temos dentro de nós oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades. Temos florestas de sentimentos por educar. Florestas de sentimentos por educar. Desertos de ignorância por corrigir. Inumeráveis tribos de pensamentos. Olha isso. Tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o mundo íntimo. São os momentos de expiação, de prova, de lutas, de dores, verdadeiros furacões que passam no nosso mundo íntimo. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Traduzindo o que esse benfeitor diz, para que a gente comece a história. Começa aquela parábola que eu prometi. Faça um seguinte raciocínio. Nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos imortais. Que temos vastas existências. Vastas. Então, cada um faça em silêncio uma pergunta: quantas pessoas existem dentro de você? Não estou falando só do bipolar, falando de todos nós. Quantas? Você me dirá assim: ah, mas eu sou paulista, ah, mas eu sou mineiro, eu sou paranaense, eu sou catarinense, eu sou do Amazonas, eu sou nordestino. Agora, você é agora. E quem você era há 500 anos? Há 1000, há 2000? Para simplificar, eu não quero voltar muito, só as últimas 50 encarnações. Quantas pessoas tem dentro de você? Quantos CPFs você tem? Quantas carteiras de identidade? O que aconteceria se você agora lembrasse integralmente? Não é lembrar uma coisinha, ver um pezinho com a sandália, uma rua, não. Lembrar integralmente das suas últimas 5 vidas.
Seria isso aí, cairia a cadeira. Exatamente. Você sairia daqui direto para o hospital psiquiátrico. Por quê? Porque você entraria numa profunda dúvida. Qual? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? O que você gosta? Você já foi tanta coisa? Você já fez tanta coisa? Você já falou tantas línguas? Você já morou em tantos lugares? Você já foi pai e mãe de tantas pessoas? Já foi filho e filha de tanta gente? Já esteve com tantos corações ligados? E agora? Há um mundo imenso dentro de cada um de nós. É um mundo, o seu é seu, o meu é meu, não é igual ao seu. Eu tenho um amigo, o pastor Enéas, lá de Belo Horizonte, e periodicamente eu vou almoçar com ele, e aí é uma festa, porque encontra aquele tanto de pastor, eu que sou espírita, mais padre, freira, é uma bagunça, né? Todos para conversar de evangelho e almoçar, né? E a gente faz uma brincadeira, ele tem uma brincadeira que é muito divertida, né? E a pessoa cumprimenta ele e fala assim, bom dia, quem é você? Ele fala assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas é verdade. Eu falei para ele, você está roubando a minha fala, essa fala é fala de espírita, não é sua. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Há um mundo dentro de nós. Mas eu pergunto, ao longo dessas 50 vidas, quantas mágoas você guardou? Quantas raivas você teve? Tem gente aí já falando assim, não, vamos ficar só nessa mesmo. Quantas raivas, quantas frustrações, quantas decepções, quantas traições, quantos abandonos, quantas alegrias, quantos encontros, quantas despedidas, quantos nascimentos, quantas mortes, quantos começos, quantos fins você já viu? Esses sentimentos estão todos aí. E quando você vive uma experiência, essa experiência toca em todos esses sentimentos seus. É uma floresta de sentimentos, esperando para serem educados. Tem muita coisa aí dentro. E é nesse mundo que o Cristo vai nascer. E é essa história que eu vou contar. Mas para isso, eu vou pedir um intervalo. E depois do intervalo, eu vou contar como o Cristo vai nascer no seu mundo íntimo. Até daqui a pouquinho. Presentear ao nosso irmão Haroldo uma obra denominada Depoimentos de uma Cidade. Os autores, que são o Arlindo Vizelli Montes, a Elizabeth Henrique Moreno e Yara Bianchi Nakayama, são os nossos acadêmicos da ATLECA, Associação Tupaense de Letras e Artes de Tupã. Nesse momento, em nome da USE, a pedido dos autores, nós passamos às mãos do Haroldo
uma obra da nossa cidade, para que ele tome conhecimento e compreenda e conheça o nosso município tupaense e a sua história. Muito obrigado, Haroldo, e agradecemos de antemão a presença do Haroldo, sua equipe. Como dissemos, ele tem mais 1 hora de fala e em seguida retira-se imediatamente em razão dos horários de voo que terá que fazê-lo. Então nós devolvemos agora nesse momento a palavra ao Haroldo. Haroldo, muito obrigado, sinta-se abraçado por todos nós. Meus amigos, nós comentávamos dessa vastidão do nosso mundo íntimo e da necessidade do Cristo nascer nesse mundo. E quando nós encaramos as narrativas do Evangelho a partir dessa perspectiva, elas deixam de ser uma história de 2000 anos atrás, para se tornarem a descrição de um processo espiritual que ocorre dentro de cada um de nós. Um processo que se repete a cada dia, em cada coração, que permite essa fecundação espiritual. É assim que narrava aquele benfeitor do conto. Em todas essas vidas, em quantas delas o egoísmo foi o nosso condutor? Em inúmeras vidas, o egoísmo, a visão exclusivista da vida, a defesa única dos nossos interesses, ainda que as pessoas ao nosso redor estivessem sofrendo para garantir a realização dos nossos propósitos exclusivistas, fazendo uma análise, nós percebemos que o nosso mundo íntimo é dividido em reinados. Existem reis egoístas dentro de nós. Mas é verdade, todos também contamos com experiências de êxito, de sucesso e de crescimento. Nas palavras do apóstolo Paulo, graças a Deus, já somos o que somos. Já fizemos as conquistas. E todas essas conquistas, todas essas ideias do bem, da disciplina, do amor, da justiça, são uma espécie de João Batista dentro de nós, precursores desse Cristo que deve nascer em cada um de nós. Esses ideais nobres são uma preparação para esse nascimento do Cristo interior. Quando eu leio sobre João Batista nos Evangelhos, não estou procurando apenas a figura histórica do João Batista, mas em uma leitura mais intimista, eu me pergunto: quais valores dentro de mim permitiram a chegada do Cristo no meu mundo íntimo? O que preparou o caminho? Quais conselhos a minha consciência deu para que eu pudesse endireitar as veredas, refazer o mal feito, restaurar, reparar o mal cometido?
todas as experiências com a lei de causa e efeito, todos os resgates, tiveram essa função pedagógica de me ensinar quais caminhos eu não deveria mais tomar. Porque enquanto a criatura insiste na rebeldia espiritual, não basta resgatar. Ela resgata e volta a cometer o mesmo erro. Às vezes com as mesmas pessoas. E repete experiências, sem fim. Sofrer não é garantia de iluminar-se. Quantas pessoas sofrem na revolta? Quantos sofrem no desespero? Quantos, em nome do sofrimento, abandonam suas posições e desertam dos deveres? O sofrimento somente ilumina quando recebido com resignação, quando aproveitado nas suas lições dolorosas. Eles são uma preparação, são os precursores. E quando Jesus nasce, o que ocorria? O que ocorria quando Maria, grávida de Jesus, caminhava com José, se dirigindo para Belém? Um recenseamento, uma contagem. E a gente imagina que isso é apenas um fato histórico. O governo de Herodes determinou que as pessoas fossem contadas para uma espécie de segunda via do título eleitoral. Isso acontece hoje. As cidades estão convocando os eleitores para fazer o título de eleitor com biometria. Então você é convocado, vai lá, apresenta os documentos. Isso ocorreu, mas será que o Evangelho está descrevendo um fato histórico? Herodes já acabou, o seu reino não existe mais. A pergunta é: que recenseamento é esse? Quando eu olho para o meu mundo íntimo, eu percebo: só nasce o Cristo em mim quando eu passo por um processo de avaliação dos meus valores. Isso pode vir depois de uma tremenda dor, depois de um tremendo sofrimento, ou depois de um longo processo de amadurecimento. É aquele professor que no seu sacerdócio compareceu por 35 anos na sala de aula. E ao cabo da sua experiência, já amadurecido, já calejado pela sua missão, ele começa a ter reflexões sobre o processo educacional que ele nunca tinha tido antes. Começa a pensar: qual é realmente o papel do professor? Em que consiste a educação? Esse processo de maturação vem também da experiência, mas pode vir pelo sofrimento. Depois de uma dolorosa provação, uma dolorosa expiação, nosso quadro de valores é colocado em xeque. Porque nos diz Emmanuel: quem está em queda espiritual quase sempre está sorrindo. Por isso ele afirma: é preferível chorar sob os guilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Quem cai está rindo. Aqueles que foram envolvidos pelas malhas do mal, seja na criminalidade,
seja na corrupção, estão sorrindo. Eles acham que são vitoriosos, vencedores. Só depois que sofrem as consequências do mal praticado, é que aquele rosto de alegria abandona a sua face. É por isso que Jesus, quando promete a paz e a alegria, diz: a minha paz eu vos dou, eu deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, muitas vezes pode ser a paz construída sobre o crime. Pode ser a paz num triplex, né? Não é essa paz que o Cristo proporciona. Não é essa. A da ilusão. Aquela em que você sorri enquanto centenas choram. Então é um momento de recenseamento. Aquele recenseamento que José e Maria passou é o recenseamento que precede o nascimento do Cristo no nosso coração. Por isso Emmanuel é severo. Emmanuel diz assim: o Evangelho não se destina a embriões de espiritualidade. O Evangelho não fala para almas que são crianças evolutivas. Ele fala para espíritos amadurecidos na luta e no sofrimento. Porque esses já conseguem distinguir o que é flor venenosa do que é flor benfazeja. O que é perfume que vicia e entorpece e o que é perfume sutil e espiritual. Consegue distinguir. Feito esse recenseamento, há lugar para o Cristo? Há lugar para o Cristo no nosso mundo íntimo? Nós nos perguntamos: há lugar para o Cristo na política? Há lugar para o Cristo nas leis? Há lugar para o Cristo na economia? Mas essa é uma pergunta que pode nos desviar a atenção, porque eu estou preocupado com o mundo exterior e esqueço do mundo interior. A pergunta é: há lugar para o Cristo no meu mundo íntimo? Essa é uma pergunta profunda. Nós podemos pensar, porque lemos lá no Evangelho: nenhuma hospedaria recebeu Maria e José. E eles que tiveram que se encaminhar para uma gruta, e a criança foi depositada numa manjedoura. Era o que tinha. Então Jesus nasce assim, meio que como um intruso. Sabe por quê? Porque chega aquele parente difícil e te fala um desaforo. E tem 50 encarnações que você está acostumado a revidar na mesma moeda. Aí o que dá vontade de fazer? Dá vontade de dizer cobras e lagartos para o parente difícil, não dá? Mas aí você olha para o bebezinho na manjedoura, que está começando a nascer em você, e ele te pede: fica em silêncio. Mas você contorce, parece até que está com pedra no rim.
Você vira, retorce, não aguenta. Por quê? Porque não há lugar para o silêncio diante da ofensa no nosso mundo íntimo. Nós não estamos acostumados com isso. Esse não é um valor construído em nós. Não tem lugar ainda. Quando nasce a criança, é numa noite. É numa noite. E nós podemos dizer: noite, treva imensa, mas não sem estrelas. Que havia uma estrela, havia uma luz. E é muitas vezes nas situações mais extremas de sofrimento ou de fim, de término de experiência, que nós vamos reconhecer a força do Evangelho. Vamos nos curvar diante da grandeza do amor. Quantos de nós, ao longo de uma existência inteira, tomávamos passe, lemos o livro espírita, fomos à palestra, visitamos os sofredores, mas a gente acreditava que o poder mesmo está no dinheiro. E aí você começa a viver experiências, doenças vão levando seres amados, você vai vivendo dificuldades e o dinheiro não ajudou em nada, não resolveu nenhum dos seus problemas. E você olha para aquela estrela, a estrela da consciência, apontando para a nossa origem espiritual, para a nossa morada espiritual. E aí a gente percebe que é nessa noite, uma noite de experiência evolutiva, que a criança nasce. Esse Cristo interior. E aí ouvimos as vozes. E quando o Cristo nasce, narra o Evangelho. Um coro de entidades angélicas diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E diz esse Espírito: aqueles espíritos ligados a nós, lá do passado, amigos queridos, que já se redimiram, mesmo sabendo que estamos sob tempestade, tormenta e dor, sorriem, festejam, e dizem: agora vai, agora eu acho que ele volta, já estamos esperando ele, o check-in já está feito. Será que ele embarca? Aguardam. Isso Paulo vai nos dizer na carta aos Hebreus,
nós estamos numa jornada, mas há uma arquibancada repleta. São pessoas que estão torcendo por nós, mas elas não podem, pela lei divina, interferirem. Elas não podem nos pouparem da situação. Choram, se emocionam, torcem, contorcem, esperando a vitória. Como naquela cena de uma maratonista que já estava toda torta, andando, caminhando, e toda aquela equipe de paramédicos não podia interrompê-la, porque ela tinha que concluir os 42 quilômetros. Toda uma rede de assistência, mas ela tem que percorrer. Quando ela cruza a linha, é amparada, é recebida, é tratada. Assim conosco também. São os anjos tutelares que velam por cada um de nós. A notícia é divulgada. Notícia divulgada, e não nos enganemos. Quando começa o nosso processo de evangelização, nós passamos a chamar a atenção do mundo e dos adversários. Do mundo e dos adversários. Aí surgem as perseguições, surgem as dificuldades. Tudo se faz para que o processo seja interrompido. E quantas vezes ele já não foi interrompido? Quantas vezes? Diz o benfeitor: ao lado da manjedoura, animais. E alguns se perguntam: por que são as criaturas imperfeitas? Por que são as criaturas cheias de defeito e de dificuldade que sobem ao palco, pegam o microfone para falar de evangelho? Por que o trabalho do Cristo é dado aos imperfeitos? Porque os perfeitos e os anjos não precisam mais do trabalho, ao menos desse. É o trabalho que nos espiritualiza. Portanto, quando você pensar assim: mas eu sou muito imperfeito para trabalhar, então você vai esperar ter asas para aprender a estender a mão? Você vai esperar ser anjo para só depois você cooperar? Mas se você não estender a mão, se você não cooperar, se você não falar do evangelho, você não vira anjo. Por isso, os trabalhadores são os seres imperfeitos. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: nossa, eu escuto muitas palestras suas. E eu digo assim: eu escuto todas. Eu escuto todas as minhas palestras, mais de uma vez. O que está mais envolvido, o que está mais escutando, sou eu. E o pior é que eu escuto elas antes de eu falar.
Foi a estratégia que eles encontraram para falar: agora nasce, agora vai. Põe ele para repetir. Em tudo quanto é lugar. É assim. E antes, o nosso mundo íntimo era como um quarto escuro, mas agora se acendeu a luz, aí você vê a sujeira. Quando eu acendo a luz, eu vejo o que há em mim que precisa ser transformado, o que está brutalizado, porque nós temos sentimentos animalizados dentro de nós. São os animais ao redor da manjedoura. Não nos enganemos. Dentro de cada um de nós tem leão, tem jararaca, sucuri, leopardo, elefante, mula, jegue, cavalo, não é? Gambá. Isso tudo está aí, ao lado do Cristo que começa a nascer. É claro, você não espera entrar numa sala do primário, onde está a missionária, professora ou professor, e encontrar na sala do primário alunos universitários ouvindo. Porque o processo da educação é colocar a sabedoria junto da ignorância. A bondade junto da maldade. Para quê? Para que a bondade e o conhecimento sejam transmitidos e ensinados. Então não é desculpa. Sou imperfeito não é pretexto, é motivo para trabalhar. Então, quando alguém me pergunta: mas você tem todos esses defeitos e é palestrante? Essa é a razão. Se eu fosse um pouquinho melhor, não seria palestrante. É assim que começa o nascimento. Mas quando a criança começa a se despertar, começa a nascer de verdade, os nossos reinados interiores mandam matar a criança, porque há um Herodes dentro de nós, ou vários. Se tiver um só, tá bom. Há vários. Nossos interesses começam a ser feridos. O processo segue adiante. A criança cresce, começa a se fortalecer. Você olha para trás e fala assim: meu Deus, eu já não me reconheço mais. Tão diferente. Porque a criança começa a crescer e permanece nos lugares simples. Os nossos maiores testemunhos são na sala de aula. Qual sala de aula? Qual é a sala de aula? Nós imaginamos a criança que começa seu período escolar desde cedo até a formação
do ensino médio, do ensino secundário, do ensino superior, em que a pessoa vai a uma instituição, a uma escola, tem uma sala de aula. Mas qual é a nossa sala de aula? A família que você nasceu, seu lar, local onde você trabalha, o corpo que você tem, as situações que você vive. Essa é a sua sala de aula sem paredes e sem testemunhas. Ali você vai tendo as aulas de evangelho. Diárias. É ali que nós vamos viver todas as situações descritas no evangelho. Todas elas. Todas. As boas e as mais tristes. E segue a nossa jornada. Trabalha Jesus dos 13 aos mais de 30 na carpintaria do Pai. O Evangelho de João, quando vão falar de Jesus, os fariseus dizem assim: mas esse aí não é o carpinteiro? Jesus era conhecido como carpinteiro. Então quem acha que ele pegou uma nave espacial, foi visitar outros planetas, montou num elefante alado, saiu voando, eu tenho uma notícia triste para te dar. Ele ficou na carpintaria com o Pai, trabalhando. Porque ele queria dar uma lição. Não é a mágica e o milagre que fazem o trabalho. Não tem truque aqui. Não tem superpoderes. É o trabalho que faz a mágica e o milagre. É o esforço. Quantos milagres ocorrem ao nosso lado? Quantos milagres? Querem ver o milagre? Está lá a mulher, é abandonada, 2 filhos, 3, 1, 4, 5, trabalha, cria os filhos, todos se formam, se tornam homens e mulheres de bem, e está lá ela firme, cabelos brancos, fraquinha. Isso é um milagre. Esse é o milagre. Multiplicar, isso não é nada. Esse é o milagre. Sabe por quê? Porque todo dia ela teve que fazer milagre para continuar viva. Esqueceu da própria dor, esqueceu do abandono para amar. Esqueceu dela mesma para pensar no outro. Queremos mais milagre? Tem outro milagre. Tem outro milagre. Eu só posso falar aqui agora, ler esse texto, me expressar, porque um dia uma abnegada, não reconhecida, não valorizada, numa escola do interior, pública, me ensinou a ler.
Mas quem são nossos heróis? Os nossos heróis sobem no palco, pegam o microfone, cantam uma música e viram herói. E a abnegada que tira milhares de corações do analfabetismo para a educação, para a iluminação, essa não recebe um troféu. Ou alguém aqui já viu o Maracanã cheio, com fogos de artifício, para homenagear uma professora que alfabetizou milhares de crianças? É por isso que Jesus ficou quase 20 anos na carpintaria do Pai. Porque o milagre você faz onde Deus te colocou. Ou como dizia o Chico, primeiro a obrigação, depois a devoção. E a criança cresce, até chegar um momento que a gente percebe que parece não haver mais espaço para aquelas personagens viciadas e conhecidas do nosso mundo íntimo. Um sol começa a brilhar no nosso peito. É nessa hora que a gente entende Teresa de Ávila, quando caminhava na sua vilazinha, próxima ao rio, caiu uma chuva repentina, ela se escorregou, caiu dentro do rio e começou a afogar-se. Quando ela se afogava, ela pensou: Jesus, me salva. E uma mão pega nas mãos dela, tira ela para fora do rio. Quando ela toma o fôlego, era Jesus. Ele disse para ela: está vendo, Teresa, como que eu trato os meus amigos? E ela falou: Senhor, é por isso que o Senhor tem tão poucos. Porque nessa hora, na hora da subida, não tem multidão no alto da montanha. As ascensões espirituais de grande porte são feitas na solidão interior, rodeada de uma multidão. Mas é nesse momento que aquela alma passa a sentir um processo de comunhão com Cristo. Ele sabe que pode ir atender seus deveres, que ele vai voltar para o quarto e o Cristo vai estar esperando por ele. Os maiores investimentos são feitos nas árvores que dão mais frutos. É da lei. Ele vai seguindo, vai seguindo. E nós vamos aprendendo, por fim, a experimentar um reinado diferente. Não mais o reino do eu, mas o reino de Deus. Em mim, no meu mundo íntimo. E eu termino com a história que ouvi há poucos dias da boca do Raul Teixeira.
sentado com ele, um jantar, entre amigos, e ele contou um encontro que teve com a irmã Dulce. E ele, que acompanhou grande parte dessa história, ficava assustado, porque não tinha nada. Ela abria mais um setor de enfermaria, daqui a pouco chegava um leito, chegava outro leito, e chegava um médico, e chegava um medicamento, estava funcionando mais uma ala da enfermaria. Eu não sabia o que era aquilo. E um dia ele perguntou para ela: mas irmã, a senhora não pede ajuda do governo, das autoridades, dos empresários? Ela disse assim: meu filho, há muito tempo eu aprendi a não esperar nada dos homens. Eu só confio nele. Só confio nele. E ela tinha uma tática, não tinha cama. Não tinha cama. Dormia numa cadeira, mas daquelas assim, eu olhava a cadeira, dava dó. Certa feita o Divaldo chegou lá e falou: mas irmã, a senhora está dormindo numa cadeira dela? Pois é, meu filho. Irmã, eu vou dar uma cama para a senhora, uma cama dessas boas, que reclina, que ajuda. Ah, meu filho, não sei nem como te agradecer. O Divaldo providenciou tudo, conseguiu com os amigos, juntou o dinheiro, manda aquela cama maravilhosa, reclina. A cama chega lá, daí um mês o Divaldo vai lá visitá-la, porque visitava frequentemente. Chega lá, ela está na cadeira velha de novo. Fala: mas irmã, não chegou a cama aqui? Chegou, meu filho, eu pus na enfermaria. Olha, com essa cadeirinha velha minha aqui, eu já montei 2 enfermarias. Já montei 2 enfermarias. Nessa hora, acontece uma mágica, se é que é mágica. Chega um momento, sonhado por todos nós, em que nós vamos olhar para a nossa intimidade, não mais com pesar, não mais com temor, mas com alegria, e dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Nesse dia, a nossa oração vai ser diferente, muito diferente. Vai ser igual a oração de Madre Teresa de Calcutá. Quando perguntaram para ela: Madre, o que a senhora fala com Deus quando está rezando? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Mas Madre, a senhora só escuta, o que ele fala com a senhora? Ele não fala nada, só escuta. Porque nesse dia, eu não vou acreditar em Deus. Eu não vou mais pensar que Deus existe. Nesse dia, eu vou me relacionar com Deus. Nesse dia, eu vou ter uma relação amorosa com meu Pai. E quando a gente ama, não precisa de palavra. Muito obrigado, Tupã. Um abraço no coração de todos. Dois minutinhos apenas. Fica difícil encerrar, mas nós pedimos a todos nesse momento que podem se centrar, se acalmem, se aquietem
serena a alma e o coração. Nós vamos pedir uma profunda compreensão e uma aceitação da saída do Haroldo nesse momento, por aqui, para que ele possa alcançar em tempo o seu voo. Mas nós queremos encerrar com uma prece de agradecimento, para que todos nós retornemos ao lar, já bastante abençoados pela fala do nosso irmão, mas que também a gente interiorize este momento, esta oportunidade, para que a gente retorne ao lar, refletindo nas palavras de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, e ver sem mácula ou sem malícia, e escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos a nós mesmos. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, e o amigo Haroldo que retorne em paz ao lar.